E aí galera, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estar fazendo vídeo aqui, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui como é que a gente faz a parte elétrica da mini CNC caseira, né? Nosso projeto é mini CNC caseira. Então eu vou estar mostrando aqui como é que a gente faz a montagem da parte elétrica na protoboard, né? Para você que não tem o Shield, o V3, se não me engano é esse o nome dele, o V3, né? Pra você que não tem aquele shield que quer fazer na protoboard, eu vou estar mostrando aqui como a gente pode estar fazendo isso, tá? Então, de forma bem simples, né? O mais resumido e simples possível pra gente conseguir conseguindo imprimindo as coisas que a gente quer na nossa CNC, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês o esquema, as portas do Arduino que a gente vai usar. Certo, deixa eu pegar aqui o Arduino. Aqui. Deixar aqui do lado. Tá, o que acontece? Do Arduino a gente vai usar as seguintes portas. Então, contando, né, de cima para baixo, vai ter uma, duas, três, a quarta. Certo? Do lado esquerdo, nesse caso, olhando assim. Que é os 5 volts, certo? Logo abaixo dele a gente vai ter o ground. Então a gente vai usar essas duas portas aqui. Elas estão aqui, ó. Então conta lá de cima, ó. Uma. Tira essa primeira aqui, né? Tirando essa primeira, então uma, duas, três, quatro. A quarta, né? Ou a quarta também de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. Certo? Na verdade é a quinta de cima para baixo e a quarta de baixo para cima. Certo? E também vai usar a embaixo dela. Então é o ground. É o 5 e o ground, certo? Então a gente vai usar essas duas. Aí depois daquele espacinho, né? Tem um espacinho aqui. Esse espacinho. A gente vai usar as três primeiras. Então, uma, duas, três. Elas são a porta 0, a 1 e a 2, certo? Na verdade, essas portas, elas não são necessárias para a CNC funcionar. Elas não são de necessidade assim extrema, sabe? Você pode ou não ter. Até agora na minha CNC eu ainda não coloquei. Depois eu mostro para vocês, mas eu não coloquei. Eu quero colocar, mas só para colocar mesmo, para dar um charme a mais. Mas não precisa, né? Porque são os comandos de abort, né? Que é para abortar, dar aquela parada brusca no sistema, né? Round, que é tipo pause, né? Então você dá um pause lá na máquina, né? E o resumo, que é para você continuar. Então você pausou, você deu pause na máquina e para ela voltar a funcionar, você aperta o resumo, certo? Então não são necessários, até porque você pode controlar esses comandos aqui no software, né? No programinha lá que a gente vai usar. Então realmente não são necessários, é só se você quiser mesmo ter esses daqui, certo? Então, pro outro lado, passando pro outro lado, né? A gente vai ter tem aquele espacinho aqui, ó. Se vocês verem, tem um espacinho, né? Que corta o Arduino Uno. Aqui, ó. Tem um espacinho, né? Depois desse espacinho, em cima dele, né? A gente vai usar uma única porta que é necessária. É o Enable, né? É o 8. Lá no Arduino ele é a porta 8. Ele vai ser o nosso Enable, certo? E depois do espacinho, né? Na parte de baixo, a gente vai usar 6 portas. As 6 embaixo dele, todas a gente vai usar. A gente só vai usar as duas últimas. As duas mais embaixo, certo? Então, essas portas vão ser... As 3 primeiras aqui em cima vão ser as que dão direção, né? Que dizem se está indo para o lado direito, esquerdo, para cima, para baixo. Ou para frente e para trás, né? Da nossa CNC. E as 3 logo abaixo delas vão ser os steps, né? Quanto que ela vai ter que andar. Quanto cada eixo vai ter que andar, certo? Então é bem simples mesmo. Só sendo a primeira Z, Y, X, depois Z, Y, X, certo? Então é bem simples mesmo. Aqui, ó. Esse é o Enable, né? A porta 8, olha lá, 8, né? E todas as 6 abaixo, tirando as duas últimas, a gente vai usar para dar direção e o passo que a gente quer no motor, nos motores, na verdade, certo?
Então, é basicamente essas portas que a gente vai usar, né? Lembrando que essas 3 primeiras aqui são super opcionais. A 0, a 1 e a 2 são super opcionais. Se você não quiser, não precisa usar, né? E é isso. Agora eu vou explicar o esquema de ligação. Tá, depois eu mostro aqui, né? Então, a gente vai pegar a protoboard. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente usar essa simples protoboard aqui, pequenininha mesmo, né? Pra gente conseguir montar todo o esquema elétrico, né? Então, a gente vai precisar do nosso A4988, né? Ele é bem pequenininho, ó. Então, ele tem 8 perninhas de um lado e 8 perninhas do outro lado, né? Então a gente vai conectar aqui, ó, vou colocar quase no último espaço aqui, ó. Vou deixar só um espaço de tolerância, né? Certo? Mas nem precisa, mas eu vou deixar mesmo assim. Vou dar uma apertadinha aqui pelos lados, ó, para não pegar muito nos componentes, para ele entrar na placa. É um pouco difícil. Na placa não, na protoboard aqui. Já tá mais ou menos dentro. Certo, acho que aqui já tá dando conexão. Caso não esteja dando conexão, aqui eu apertei um pouco mais. Aí agora sim, né, tá completamente dentro, né? Então, beleza, a gente já fixou. É importante a gente fixar com essa partezinha aqui, né, que é o potenciômetro, para baixo, certo? Então, deixa ele para baixo para facilitar a montagem, certo? Então, vamos lá, vou deixar ele assim de lado para a gente conseguir ver aqui o que a gente vai estar colocando, né? Então, a primeira coisa que a gente vai estar colocando, vamos começar pelo outro lado, assim, certo? Então, o potenciômetro fica pro lado direito, certo? Então, a primeira parte que a gente vai ter, né, aqui, se a gente for pegar o esqueminha aqui, então, desse lado aqui, a primeira perninha é o enable, certo? Então, a gente vai ligar isso daqui lá na porta 8 do Arduino, certo? Então, a gente vai pegar, deixa eu pegar um jumper aqui, grande, nem precisa ser grande, né? Mas eu pego aqui, ó, esse jumper aqui, colocar na primeira portinha, na primeira perninha, né? E vou deixar solto por enquanto, certo? A próxima perninha, né, é a porta do MS, é o microstep, se eu não me engano. Então, as três próximas perninhas, né, são o microstep 1, microstep 2 e microstep 1, microstep 2 e microstep 3, né? Então é para você dar passos mais curtos, né, com o motor de passo, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente na mini CNC caseira com motor de drive de DVD, né, a gente não precisa dar passos muito curtos porque ela não vai ter uma precisão tão boa assim, tão notável na verdade, né? Então o recomendado, né, para esses motores é que a gente ligue até o 2, né? Então é um quarto de microstep, certo? Então a gente vai fazer isso. Então, deixa eu pegar aqui um jump. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai colocar um jumpzinho na um quarto de microstep, né? É só ligar o MS2, que é a terceira perninha dos 5 volts, certo? Então a gente vai fazer isso. Aqui, ó, terceira perninha nos 5 volts. Eu vou usar essa trelha aqui para 5 volts. Então, aqui, beleza? Tá. Então vamos ignorar as outras
a perninha 4, a perninha 2 e a perninha 4, né? Passando para a próxima aqui, a quinta e a sexta, elas são botões de reset e sleep. Essas duas perninhas aqui, elas são conectadas uma na outra, tá? Então a gente vai tá colocando um jump entre elas. Aqui. Vou colocar aqui. Foi. As próximas duas, né, são justamente os pinos de step e direction, né? Então é eles que vão dar o comando para o motor. Então cada um desses aqui vai no espaço do Arduino, dessas perninhas aqui, ó. Uma vai no direct e a outra vai no step. Digamos que a gente está usando esse daqui para ser o eixo X, né? Esse drive aqui para ser o eixo X. Então a gente vai ligar o step X, né? O X step aqui e o X direction aqui, certo? Então nesse caso, como é o X step para esse primeiro aqui, então a gente vai estar pegando, ó, essa última perninha aqui, ó, né? X step, e vai estar ligando aqui, certo? Então deixa eu pegar um jump aqui, né? Por enquanto eu vou deixar solto, tá? Para depois a gente ligar no Arduino certinho. Então tá aqui, ó, na penúltima perninha, né, o step, e o direction a gente também vai, o direction, como é do X, né, a gente vai estar ligando, ó, contando de cima para baixo a partir daquele espaço, 1, 2, na terceira, certo? X direction aqui na última perninha do nosso drive. Deixa eu pegar aqui, pegar esse jump maiorzinho aqui, certo? Então por enquanto a gente tá assim, certo? Então vamos pro outro lado, a gente vira aqui e a gente vai ter o seguinte, começando aqui embaixo, né? Aqui a gente tem o ground, então simplesmente a gente liga no ground do circuito inteiro. Aqui. Aqui. Então a gente vai ligar um ground. Opa. Aqui. Beleza. A última perninha vem no ground. A próxima perninha é o VDD, 5 volts, certo? Então esse daqui a gente vai ligar nos 5 volts lá do Arduino, né? Então a gente vai pegar essa perninha e vai ligar lá. Como eu estou usando essa, eu vou usar essa trilha aqui para os 5 volts, né? Então eu vou ter que ligar para lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um jump menor. Aqui. Então eu vou ligar esta penúltima perninha daqui lá do outro lado. Como o MS2 está no 5 volts também, eu vou ligar aqui nele, né, que é mais fácil, certo? Aqui, ó, pra gente ver melhor, penúltima perninha, né, perninha de 5 volts no MS2, que também tá ligado no 5 volts lá, né? Então só conectei aqui, certo? Para não precisar daqui para lá, né, que é maior, tá? Então vamos pro próximo. As quatro próximas perninhas aqui, elas vão direto pro motor, certo? Então a gente só vai colocar os jumps aqui para depois a gente conectar no motor, tá? Então deixa eu colocar aqui. Não, por enquanto deixa eu passar para, depois a gente volta aqui, deixa eu passar para esses dois últimos aqui logo, né? Tá, então a primeira aqui, a última na verdade aqui, vai ser a nossa alimentação de 12 a 35 volts para os motores, né? No meu caso eu usei uma fonte de 12 volts
E eu conectei os 12 volts aqui, o positivo, e o ground aqui, outro ground, né? Então a gente pode jampear para cá esses dois grounds, né? Ou conectar um ground aqui separado, certo? Só que antes disso a gente vai ter que conectar um capacitor de 100 microfarad eletrolítico, tá? Então a gente vai pegar esse capacitor, deixa eu pegar aqui. Tá aqui o capacitor, dependendo da sua fonte, né? Você vai ter que usar um capacitor diferente. No meu caso, já usei logo de 50 volts, já peguei logo de 50 volts, né? 100 microfarad, tipo 50 volts, e vou colocar logo para garantir, né? Caso a sua fonte seja de 12, pode pegar até um de 25, que não vai ter problema. Eu já peguei um de 50 para não ter problema de jeito nenhum mesmo, né? Então a gente conecta aqui, ó, entre a primeira e a segunda perninha, certo? Lembrando, ó, a parte negativa, que é a que tem aqui tem essa faixazinha, né? Ela fica no ground. E aqui não tem, ó, fica no mais VCC, que é, nesse caso, para mim eu vou ligar a fonte de 12 volts, certo? Fica assim, então. E agora a gente vai ligar o 12 volts, né? O 12 volts e o ground, certo? Então vou ligar o 12 volts aqui, deixa eu pegar um tempo. Aqui. Então eu vou usar essa trilha aqui, maisinha, né, positiva, para ser o meu 12 volts, né? Então já vou conectar aqui, ó, no primeiro pro 12 volts, certo? Deixa eu dar uma apertadinha assim. Então vai ficar desse jeito, certo? E a segunda perninha aqui, né, a penúltima, a gente vai ligar no ground. Eu vou usar também essa parte aqui todinha como ground, né? Então só colocar o pouquinho aqui. Um jumpzinho, né? Dá uma entortadinha pra cá, pra vocês verem, certo? Então essa trilha aqui eu vou usar 12 volts e a de baixo ground. Aqui ground, né? Também vou usar como ground. Talvez use como ground essa azulzinha. E a vermelha vai ser 5 volts, tá? Então não pode confundir. Aqui é 12 e aqui é 5, tá? E agora os motores, né? Que eu deixei por último. São essas 4 perninhas do meio. A gente pode ver aqui, ó. As 4 do meio, certo? Então eu vou conectar jumps com cores iguais, pra gente poder estar fazendo a ligação deles certinho. Então eu vou usar aqui, ó, um verde nessa perninha aqui, ó, é um B, né? Agora um A, eu vou usar outro verde. É importante que a gente use assim em pares, né? Um verde. Aí na próxima um vermelho e um vermelho. Deixa eu colocar. E outro vermelho, né? Então ficou assim, ó. Vai ficar um pouco apertado aqui, né? Então tá. Então aqui, ó, aonde tem dois, né? 2B e 2A, esses dois vermelhos, certo? E o 1A e 1B é os dois verde, certo? Então é basicamente essa é a ligação, para vocês estarem vendo aqui um pouco, pra ver se vocês conseguem ver, né? Aí para ficar melhor, certo? Então fica desse jeito. Acho que tá bem detalhado, né? A explicação de como a gente vai ligar, certo? Acho que para não ter dúvida mesmo, tá? E aí agora é só repetir esse mesmo passo para os outros motores, para os outros drives, né? Então eu vou fazer aqui rapidinho, colocar
os outros 3 aqui na placa, né? Os outros 2 drives aqui na placa. Fazer essa montagem aqui, a mesma montagem, exatamente igual. E trazer agora a gente para conectar junto com o Arduino. Tá? Só, gente. Galera, voltei aqui, né, com o circuito com os 3 drives já completos, né? Tá? Os 3 aqui, os outros 2, né, eles estão exatamente iguais como tá no primeiro lá que a gente fez, certo? A única diferença aqui é as cores aqui, né, de cada motorzinho, né? Aqui, ó. Aqui tá vermelho e verde, né? Aqui tá laranja e vermelho. Esse daqui, vamos dizer que esse é o X, esse é o Y, esse é o Z, tá? E aqui eu coloquei branco e azul, tá? É importante que fique nessa ordem, como eu falei pra vocês, galera, ó, de pá, ó. Aqui, ó, contando de cima pra baixo, né? Tem o pino 1, o 2, que vem um capacitor. No 3 eu liguei o branco e no 4 o outro branco. Aí no 5 e no 6, azul, certo? No 7 o VDD, que é 5 volts. E no 8º o ground, certo? É importante que essas cores aqui fiquem uma do lado da outra, porque vai ser muito importante pra gente ligar o motor, certo? Então, mesma coisa, né? Aqui também desse outro lado, que nem no primeiro que a gente montou, certo? A diferença aqui também das cores, que é aqui, ó, branco pro step e pro direction do X, laranja pro step, pro direction do Y, e verde pro step, pro direction do Z, tá? A única outra diferença é que eu não coloquei o enable em cada um desses outros dois aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse enable aqui e vai conectar junto com o enable do outro aqui de baixo, assim. Assim, porque eles fazem parte do mesmo enable, tá? Então a gente vai ligar eles todos juntos, certo? Eu vou pegar outro jump para ligar esse daqui pra cá, fazer a mesma conexão entre eles. Vai facilitar muito nossa vida, tá? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu até trocar, né? Eu vou tirar aqui, vou colocar esses outros 2 jumpzinhos aqui, vou colocar, ó, do primeiro pro segundo, esse azul do segundo pro terceiro. Facilita muito a gente ter uma espátulazinha tipo essa daqui, ó, é pra gente, espátula não, uma pinça, pra gente tá conectando aqui mais dentro, né, os jumps, certo? Mas se você não tiver, também não precisa não. Todos esses daqui eu conectei sem, né? Mas se você tiver um espaço menor, se bem que aqui já está bem reduzido aquela plaquinha de 830 pinos, né, se eu não me engano, eu usei metade, ó, né? Então tá bem reduzido. Então, mesmo que você use um espaço reduzido, né, dá para usar essa pinça que ela facilita bastante, certo? Então tá, eu liguei os enable já aqui, todos eles, ó, no mesmo lugar, certo? E esse primeiro aqui, ó, tá assim, certo? Esse que a gente vai ligar no Arduino. Então vamos começar a ligar as coisas no Arduino. O enable, como a gente viu, né? Olhando o Arduino assim, ó, né? O enable ele vai nessa entrada aqui, ó, na entrada 8, certo? Então vamos lá ligar o enable no 8 aqui, tá? Agora esse primeiro aqui, né? Primeiro branquinho aqui é o step do eixo X, certo? O step do X a gente liga, como a gente vê aqui, ó. O step do X é o último aqui, ó, certo? É de baixo para cima, é o terceiro pino lá do Arduino. Então a gente vai lá,
1, 2, 3, aqui, certo? Esse daqui, ó, que é o segundo, é o direction do X, né? Então a gente vai ligar onde? Direction do X é o terceiro de cima para baixo depois do espaço, né? Direction do X. Então, depois do espaço, aqui tá o espacinho, né? Então a gente vai ligar no 1, 2, 3, aqui, certo? É a entrada 5 aqui do Arduino. Então é no 2 e na entrada 5, tá? Esses são do X, que controla o X. Agora vamos para os laranjas. Os laranjas são do Y, né? Então o primeiro aqui do lado esquerdo é o step. O step do Y é o quarto aqui, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Então é o terceiro lá, né? Então vamos lá, terceiro e conecta, certo? E o direction aqui, ó, é o segundo de cima para baixo. Então vamos lá, segundo de cima para baixo é o 6 aqui, certo? Fica desse jeito. E agora vamos para esses dois verdes aqui que sobraram. Então o do lado esquerdo, deixa eu pegar aqui, o do lado esquerdo, que é o step do eixo Z. Step do eixo Z é o, aqui ó, é o do meiozinho, né? Que é o que tá sobrando lá entre o X e o Y. É aqui, ó, essa perninha aqui. Essa entrada é a entrada 4. Aqui, ó, vai ficar um pouco apertado, né? Mas fica assim, certo? E o último perninha aqui, né? Que é o direction do eixo Z. É o primeiro lá em cima. Então, primeiro lá em cima, conecta por trás aqui. Deixa eu... não. Tá difícil aqui. Aí. Foi. Então fica assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, né? Aqui é o enable. Z, Y, X, direction, né? Z, Y, X, step, certo? Então vai ficar esses 7 pinos ligados dessa forma. Agora a gente vai ligar, deixa eu colocar um pouco mais para cima assim, os 5 volts e o ground, né? Então os 5 volts, deixa eu pegar aqui. Os 5 volts, ele, contando a partir do espaço, é o quarto pino aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai ligar aqui. Tem escrito no Arduino, depois você dá uma olhada. Vamos ligar nos 5 volts lá, certo? E o ground é o que tá logo do lado dele, do lado direito dele, certo? Então a gente vai lá e liga no ground. Ah, eu esqueci de ligar o ground daqui até lá, né? Então a gente vai pegar daqui e vai ligar até lá do outro lado o ground. Deixa eu colocar assim de lado para vocês verem. Então a gente vai pegar aqui, ó, o ground daqui e vai ligar pro ground de lá, tá? Então fica assim. E basicamente tá pronto, né? Se você não quiser colocar aqueles botões de abort round e resume, né? Então é isso. É basicamente isso. A parte do Arduino e da parte eletrônica aqui, né? Agora é só conexão com o motor, que são esses fios aqui tudinho, e o Arduino com o computador, né? Mas como eu falei sobre os botões, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. Então o que a gente vai precisar? A gente pode pegar botões, né? Mesmo, ou a gente pode usar, que nem tá na placa
que nem na plaquinha lá do Shield, né? A gente pode usar os pinos, que eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, esses pininhos aqui, ó. Né? Então a gente pode estar pegando eles aqui e colocando. Deixa eu colocar mais pra cá. Aqui, ó. A gente pode estar conectando eles assim, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, pro abort, né? Aqui o abort é o A0 do nosso Arduino. Então a gente vai pegar lá na portinha 0, é a primeira depois do espacinho, certo? E vai conectar em uma das perninhas aqui do pino, certo? E a outra perninha, ela vai direto pro ground, tá? Então deixa eu pegar aqui uma perninha pequena. Aqui, ó, direto pro ground. Tá? Opa. Aqui, direto pro ground. Aí, pra gente fazer o comando, né, de abort, né, a gente teria que ligar um no outro, certo? Então a gente pode simplesmente, quando a gente tá lá fazendo a máquina, a gente pode dar um curto aqui, que ele já vai abortar o programa todo, né, a impressão, né, lá da CNC, ele já vai abortar. Ou a gente pode colocar um jumpzinho aqui, né, aquele mini jump que a gente põe, certo? A gente pode fazer desse jeito. Ou a gente pode usar um botão, né? Só que o botão, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um botão. Tá. Aí, usando o botão, a gente vai ter que fazer um esquema diferente, né? Que o botão a gente vai ter que conectar ele de um lado da protoboard, assim. E se eu não me engano, a conexão do botão, ela se dá assim, né? Desse lado pra cá, né? Assim que eu aperto, então ela interliga esses dois lados aqui. Ou se eu não me engano é esse. Eu não tô lembrando agora direito, né? Mas é um dos dois. Então se ela for assim pra cá, deixa eu fazer um teste. Isso, galera. Então, com o botão ele vai ficar dessa forma aqui, né? Então a gente vai ligar aqui, ó, o pino que vai para o Arduino, né? Uma perninha dele do botão, e na outra perninha a gente liga direto pro ground, tá? Então assim que a gente apertar vai dar um curto entre eles e vai dar o abort, tá? Então a gente faz isso para os outros pinos, né? Para os outros comandos, né? Com o round e com o resume, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto. Aqui, galera, então eu voltei aqui, ó. Só fiz a ligação aqui, né? Dos 3 pinos aqui depois do espacinho, né? O abort, o round e o resume, né? Aqui, tá? Então, para as mesmas conexões com o botãozinho aqui, ó, né? Então assim que a gente aperta um, vai dar um curto entre eles, né? Que vai fazer o programa abortar, resumir, continuar ou pausar, né? Lembrando que a gente tem que colocar, ó, a interligação aqui, né? Nesse caso da minha protoboard, elas não são conectadas, né? Esse lado de cima com o lado de baixo. Então colocar aqui, ó, o jumpzinho pra, senão não funciona, tá? Então é basicamente essa é a montagem aqui, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês o funcionamento e a montagem aqui nos motores, né? No próximo vídeo, senão esse já tá bem grande, né? Então eu volto no próximo vídeo para terminar de montar aqui os motores, né? E testando, né? Pra gente ver o teste na prática mesmo, tá? Beleza? Valeu, galera, obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal aí, né? E dá o like pra incentivar, tá trazendo mais vídeo aqui com vocês, né? E é isso. Obrigado, galera. Até mais.